Bom, uma vez, então, que a gente está aqui na aula, eu acho que eu vou partir para a gente relembrar rapidamente o que já foi falado numa aula anterior, e aí a gente vai trocando ideia. Bom dia, Marcos. Então, aqui está o que eu escrevi basicamente na última aula, né? Então, a gente sabe, né? A gente já sabia no começo da última aula que qualquer processo reversível, o ΔS total, que é a soma de sistema mais vizinhança, dá zero, né? Também é uma situação em que a gente tem o máximo trabalho que a gente pode obter de um sistema, ou o máximo calor, dependendo de como a gente quer fazer. Então, a gente tinha chegado a essa nova conclusão aqui, né? A gente sabe que isso aqui é verdade, a gente já tinha visto, né, em outras aulas, que o ΔS é dado pela troca de calor reversível pela temperatura em que isso acontece. Isso vale para um processo reversível, e a gente estudou alguns processos irreversíveis na última aula, e nesse caso dos processos irreversíveis, o ΔS total não é necessariamente zero, né? E aí nós calculamos, por exemplo, a expansão isotérmica de um gás ideal, chegamos a uma equação geral, tanto para um caso extremo, de expansão contra pressão contra vácuo, né? Contra pressão zero. A gente viu que o ΔS total nesse processo é maior que zero. A gente fez uma outra situação em que a gente tem uma expansão contra uma pressão externa diferente de zero. Também chegamos e percebemos que, nesse caso, o ΔS para esse processo ele é maior do que Q sobre T, né? Simplesmente para o sistema, e aí a gente partiu daí para fazer um enunciado da segunda lei da novo enunciado, né? Mais um da segunda lei da termodinâmica. Esse é muito importante na prática para a gente, né? Que diz para a gente que a entropia de um sistema isolado tende a aumentar. Então, isso aqui quer dizer que, do ponto de vista de espontaneidade, um processo é espontâneo quando ele causa um aumento de entropia, né? Esse é o critério de espontaneidade que nos interessa, né? E o único que efetivamente a gente pode usar para qualquer reação. Aqui eu vou fazer um parêntese pequenininho. Muitas vezes, quando a gente está no ensino médio, existe uma tendência de alguns conteúdos de dizerem para a gente que, se um processo é exotérmico, ele é espontâneo. Tá? Exotérmico quer dizer que a gente está falando de ΔH, né? E isso não é necessariamente verdade. Tá? O critério de espontaneidade é a variação da entropia por ser positivo, a entropia total, né? Então, a gente já percebeu que a entalpia ela entra, especialmente quando a gente está tratando da vizinhança, mas ela é só um dos parâmetros. E ela entra justamente para tratar da entropia da vizinhança. Tá? Então, o único critério de espontaneidade que a gente usa em termodinâmica é a variação positiva da entropia. Tá? Isso tem que estar bem claro, né, para a gente no nosso curso. Né? Um dos objetivos do curso é deixar isso bem claro para vocês. Né? E aí, a partir daqui, foi calculado o ΔS da vizinhança, e a gente também chegou à conclusão de que o ΔS total desse processo de expansão contra uma pressão diferente de zero também é maior que zero, e, portanto, esse processo ele é espontâneo. Né? Aí a gente usou um exemplo para mostrar os caminhos necessários para descrever um processo
adiabático irreversível, né? Então, de novo, era uma expansão adiabática irreversível de um gás ideal. Como é irreversível, a gente não consegue determinar a variação de entropia nesse caminho diretamente, porque você tem uma série de heterogeneidades que acontecem em processos irreversíveis. Então, a gente se aproveita do fato do ΔS ser função de estado, como está escrito aqui, e propõe um caminho com 2 passos, né? A gente pode propor infinitos caminhos, mas nós propusemos aqui 2 caminhos com dois passos cada, que envolvem 2 passos reversíveis. Então, por exemplo, uma expansão isotérmica seguida de uma expansão adiabática, seria esse caminho A, né, que tem o I e o II aqui, ou uma expansão adiabática reversível seguido de um aquecimento do material até chegar no ponto final, né? Esses 2 caminhos a gente mostrou aqui como resolver para vocês de forma sem substituir valores, mas nós chegamos nos valores e mostramos nos 2 casos um ΔS maior que 0, usando as equações que a gente já tinha desenvolvido em aulas anteriores, né? Então, nos 2 casos, o ΔS é maior que 0, e os 2 ΔS calculados, na verdade, têm que ser iguais, né? Mais para o fim da aula, a gente falou sobre uma transição de fase irreversível. O que é uma transição de fase irreversível? Por exemplo, essa que está dada aqui nessa linha. É você colocar o seu sistema numa fase que não é a fase mais estável numa determinada temperatura, né? Então, se a gente adicionar água líquida num sistema que está a menos 10 graus Celsius, a gente já sabe de experiência própria que espontaneamente essa água líquida vai virar água sólida. E a ideia aqui era calcular o ΔS para esse processo, porque esse processo não é reversível, ele é irreversível. Tá? Para a gente poder calcular o ΔS de um processo irreversível, a gente tem que propor um caminho reversível. Nós propusemos aqui um caminho com 3 passos, né? Um aquecimento da água líquida até 0 graus, a transição reversível e depois um resfriamento de volta a menos 10. Aqui está escrito errado, por sinal, né? Aqui tinha que ser menos 10 graus Celsius. Nós resolvemos os 3 passos usando as expressões que nós já conhecemos para entropia, fazendo algumas considerações de aproximações, né? Então, ao escrever aqui a equação da capacidade calorífica dt para diferencial de calor, a gente assumiu que a capacidade calorífica é constante nesse intervalo de temperatura para poder chegar num valor rapidamente aqui. Resolvemos a transição de fase reversível e obtivemos um valor do ΔS. E, ao fazer a mesma coisa agora para o resfriamento do gelo, a gente pôde calcular um ΔS resultante para o sistema, e a gente percebeu que esse ΔS do sistema é menor que 0. A gente percebeu, né, isso, e faz sentido, porque a gente está partindo de uma fase fluida para uma fase estática, né, de líquido para sólido. Só que a gente não pode falar nada sobre a espontaneidade ao olhar só para essa equação, né? Isso aqui, só isso não define espontaneidade. O que define a espontaneidade é a variação de entropia total, né? Então, a gente foi calcular a variação de entropia total. E quando a gente calculou a variação de entropia total, a gente teve que calcular o que faltava para a gente calcular era o ΔS da vizinhança, né? A gente se lembrou que o ΔS da vizinhança ele vai ser dado por Q sobre T. A gente pode assumir essa igualdade, porque a vizinhança pode ser considerada infinita. Então, todo o processo ali pode ser considerado infinitesimalmente pequeno. E a gente fez, então, essa situação de igualar Q da vizinhança menos Q do sistema. Isso seria o ΔH de solidificação da água a menos 10 graus Celsius, que é tabelado. Então, eu já tinha esse dado, coloquei aqui para a gente, e chegamos no valor de ΔS da vizinhança,
que permitiu a gente calcular o ΔS total, né? O ΔS total, sistema mais vizinhança, deu positivo, né? Isso aqui é um critério para espontaneidade. Esse é o critério, né? Para espontaneidade. A gente vai estudar hoje algumas manifestações desse critério de espontaneidade. Antes da gente continuar nesse caminho, né? Então a gente foi capaz aqui de fazer isso. Eu queria mostrar para vocês uma propriedade importante, tá? Entropia, né? Que na verdade é uma propriedade, não é uma consequência, né? Da gente conseguir associar. Eu acho que eu vou fazer em outro quadro, para esse quadro aqui não ficar muito confuso, porque eu posso querer voltar para ele um dia. A gente cria um novo, né? A nossa ideia agora pode ser associar primeira e segunda leis da termodinâmica. No fim, a gente vai chegar numa equação, que é uma equação interessante para a gente discutir. Para deixar claro, né, eu acho que tem aí mais algumas pessoas na aula agora, tem mais 3, então, somos 4, né, no total. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá, gente, por favor. Então, para a gente fazer isso, a ideia aqui é a gente ter uma equação que seja uma equação que permita a gente fazer esse tipo de análise, né? Então, a gente vai partir da primeira lei da termodinâmica, a gente lembra disso aqui, né? Então, a gente sabe que a diferencial, né, a variação da energia interna, ela depende da troca de calor na troca de energia na forma de calor e da troca de energia na forma de trabalho. A gente sempre corta esse Dzinho aqui para indicar que elas não são diferenciais exatas, né? A quantidade de trabalho que você troca depende de quanto você perde na forma de calor, né? E assim por diante. Aí a gente pode lembrar que se o trabalho por exclusivamente de expansão, a gente pode igualar a diferencial do trabalho com a equação que a gente tinha, né, a relação para trabalho de expansão. Por que isso aqui é uma consideração a ser feita? Porque vocês vão ver em outros momentos ao longo da formação de vocês que esse trabalho pode ser outras coisas além de expansão de gás. Você pode ter um trabalho associado com uma mudança de fase que não envolve gás, apesar de que aí geralmente tem uma expansão também que você pode associar. Mas mais importante que isso, vocês vão ver, por exemplo, na disciplina de eletroquímica, que o trabalho ele é uma manifestação, né, é a forma de trocar energia elétrica. Então, quando a gente está usando uma bateria, o que a gente está fazendo, a gente está aproveitando o fluxo de elétrons para gerar trabalho para fazer o que a gente quer, né? Então, você tem um trabalho associado ao fluxo de elétrons. Tá? Nesse caso, como a gente não está pensando nesse fluxo de elétrons, a gente está estudando exclusivamente até agora trabalho de expansão, a gente vai assumir isso para esse nosso processo e vai chegar nesse ponto, né? E reescrever a diferencial do trabalho dessa forma. Então, a gente pode colocar isso de novo e ficar aqui com essa expressão. DU igual a dQ menos PDV. Tá? Aí, a gente vai lembrar que se o processo for reversível,
a gente vai ter a nossa diferencial da entropia igual a dq reversível por T, né? É importante a gente perceber aqui que dU, que a energia interna é uma função de estado, né? Então a gente pode fazer algumas considerações aqui. Se a gente reescrever essa expressão, a gente vai chegar a uma forma aqui de dizer que isso aqui é a mesma coisa que T ds, né? Você só passa a temperatura para cá multiplicando. Agora a gente tem uma expressão para calor em termos de entropia. E essa diferencial de calores, especialmente, ela pode ser colocada aqui na equação que a gente tem para a primeira lei. Então, a gente pode reescrever ela de novo e ter dU igual a T ds menos P dV. O que é interessante aqui, né? O que é interessante aqui é a gente perceber o seguinte, essa expressão, ela tem ela expressa, ela mostra para a gente a relação entre variação de entropia e variação de energia interna, né? Então, a energia interna, ela é a grandeza que a gente usou para definir a primeira lei da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica diz para a gente que a energia interna de um sistema fechado é constante, né? Então, ela é a equação que definiu para a gente a primeira lei da termodinâmica. Já a entropia é a grandeza que define para a gente a segunda lei da termodinâmica, né? Então, a gente acabou de ver agora na nossa revisão que a segunda lei da termodinâmica, uma das formas de expressar ela é dizer que a variação, que a entropia de um sistema fechado tende a aumentar. Então, a gente tem agora uma associação entre essas duas leis da termodinâmica, e essa equação, ela, por causa disso, ela tem um nome, né? Ela é a equação fundamental. Agora que a gente já conhece a segunda lei da termodinâmica, a gente pode escrever ela. Por que ela é fundamental? Porque daqui a gente consegue derivar um número enorme de relações úteis, né, para o nosso trabalho. Outra coisa interessante aqui é o seguinte, uma coisa interessante perceber. Para um processo isocórico, o que é um processo isocórico? V constante. A gente, isso vai implicar que P dV é zero, né? E aí, se P dV é zero, vou apagar isso aqui para reescrever. P dV é zero, isso vai implicar que dU igual a T ds, né? A gente zerou esse termo aqui, o segundo termo depois da igualdade. E aí, a gente pode escrever isso na forma de uma diferencial, del S, como o processo é isocórico a V constante, é igual a T. Essa expressão é muito simples, mas ela é a definição termodinâmica de temperatura. Ou seja, a partir dessa, se eu conseguir medir a relação entre energia interna e entropia para um processo qualquer a volume constante, eu tenho naturalmente a temperatura daquele processo, né? Se eu souber medir, então, se eu fizer um gráfico de U por S, né? Basicamente isso, né? Um gráfico de U por S, e eu medir
a inclinação desse gráfico em qualquer ponto, mantendo o volume constante, isso aqui é du, ds, né? E aí eu tenho que impor que o volume é constante. Isso aqui vai me dar, essa inclinação vai me dar a temperatura do sistema, naturalmente, tá? Isso aqui não é uma medida direta, né? Não existe um medidor de energia interna e um medidor de entropia. Isso a gente tem que ser feito de outras formas. Mas existem relações que permitem a gente chegar nessa igualdade aqui, né? Mas é importante a gente ter isso em mente, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Não? Isso tudo é aplicável. Então, a hora que vocês estiverem resolvendo exercício, vocês não faz sentido vocês tentarem decorar esse monte de equação que eu estou passando, tá? Mas é importante vocês perceberem que essas coisas acontecem. E aí vocês conseguem achar a equação e entender o uso. Porque se você entende de onde ela vem, e é por isso que eu faço demonstração na aula, se você entende de onde ela vem, você entende as limitações e as aplicações de uma equação, né? Decorar a equação não leva a nada, né? E também só olhar no livro, muitas vezes a gente acaba ficando sem conseguir fazer as relações que são importantes, né? Bem, vamos fazer só um exemplo aqui. Um exemplo para variar, né? A gente pode fazer algumas conclusões aqui. A gente pode pensar, então, usando essa equação para analisar um pouco um processo num gás ideal. Então, para um gás ideal, a gente pode escrever, sem medo de errar, né? Para um gás ideal, pressão por temperatura dá R sobre o volume molar, né? Lembra, né, que o volume molar é volume sobre N, né? Então, por isso que o N não aparece aqui. Aí, além disso, a gente sabe que a diferencial da energia interna, se for molar, né, é CV, como a gente está fazendo tudo molar, vamos pôr também, CVDT, né? Então, a energia interna aqui tem que ser a diferencial da energia interna molar. Bom, se a gente pegar lá a equação inicial, a equação fundamental ali que a gente acabou de demonstrar, e reescrever ela agora, eu vou simplesmente dividir a equação, vou chamar isso aqui de equação 1. Então, se eu dividir a equação 1 toda por T, eu posso reescrever ela. Eu vou ficar, então, com du por T igual a ds, só ds, né? Não tem por T, porque eu estou dividindo tudo por T, menos P por T dV. Então, eu posso rearranjar isso aqui para eu encontrar uma variação da entropia, por exemplo. Então, isso aqui vai ficar como P por T dV menos, não mais, né? du por T. Aí, o que eu posso fazer? Eu acabei de encontrar essa expressão aqui para P por T, e eu sei aqui substituir du. Então, eu vou reescrever tudo, né? Esse termo aqui, essa expressão vai vir para cá, essa outra eu vou usar aqui, né? Eu sei que as setinhas às vezes confundem mais que ajudam, mas imediatamente a gente vai resolver isso. Então, eu fico com ds, que fica. Então, P por T vai ser R
por V molar dV mais CV molar dt por T. O que é interessante aqui? O interessante é que agora eu tenho uma expressão que já tem a dependência direta com volume e a diferencial de volume. Eu tenho aqui temperatura e tenho a diferencial. A temperatura tem a diferencial com a temperatura também na outra expressão. Se eu quiser achar agora o ΔS para um problema, então, como é que eu faço aqui para achar ΔS? Eu tenho aqui a expressão para o diferencial, certo? Isso tudo aqui eu estou fazendo só pensando que é modificação diferencial. A gente não mede variação diferencial, a gente mede variação macroscópica. Como é que eu faço para achar esse ΔS aqui? Se vocês me deixam no vácuo, eu acabo respondendo, mas se vocês responderem, facilita para a gente conversar. Tomara que vocês estejam estudando, né, gente? O ΔS ele vai ser a integral de ds entre S no estado inicial e S no estado final, certo? Isso vai dar o ΔS para a gente. E aí, se eu integro do lado esquerdo, eu também integro o resto da expressão. Então, eu tenho que fazer, como é um somatório, eu já vou fazer um somatório de integrais, né? Eu vou ter que integrar R sobre volume molar dV. E aí é dV molar, né? Mas podia pôr simplesmente o N aqui, não importa. Entre o volume inicial e o volume final, ambos molares, mais a integral entre a temperatura inicial e a temperatura final de CV molar por T dt. Para resolver isso aqui, a gente precisa fazer uma aproximação, né? A aproximação que CV molar é constante. Se ele é constante, ele sai dessa integral, então a gente vai conseguir resolver essa integral de forma relativamente simples. Então, o R também é uma constante, então eu fico com R integral de dV por V mais CV molar integral de dt por T. Entre volume inicial e volume final. Aqui é tudo molar, aqui não precisa de molar, que já é intensiva. Então, isso vai dar para a gente a integral de 1 sobre x dx, a gente sabe, né? Então, é R ln do volume molar entre o volume inicial e o volume final, mais CV molar ln temperatura entre a temperatura inicial e a temperatura final. Né? Isso aqui a gente sabe, isso aqui vai dar ln de VF sobre VI, isso aqui dá ln de TF sobre TI. Ou seja, a gente consegue calcular agora a gente consegue calcular agora a variação de entropia para esse tipo de sistema, para uma variação de entropia de um gás ideal qualquer, sabendo as variações de volume molar e de temperatura em um processo qualquer. Né? Ok? Agora, a gente sabe fazer essas contas, eu queria partir para uma última consideração, que é a chamada terceira lei da termodinâmica. Né? Então, a gente já associou as leis da termodinâmica. Cadê? Já está aqui? Já.
que seria a gente definir essa terceira lei da termodinâmica, que é a situação que trata das entropias absolutas. Aí a gente tem que perceber o seguinte, né? Por que eu estou falando de entropias absolutas? Lembra que a gente não consegue medir H absoluto, a gente não mede H, né? A gente mede sempre uma variação da entalpia, seja ela diferencial ou, né, experimentalmente a gente mede variações macroscópicas da entalpia. A mesma coisa vale para energia interna, a gente mede variações de energia interna. A gente não consegue medir U de um sistema, a gente mede sempre o que mudou naquele sistema. Para a entropia, eu não falei isso para vocês. Por que eu não falei? Porque existe uma forma da gente pensar numa entropia absoluta. Então, as condições para isso são as seguintes, né? Então, existe um enunciado, né, da chamada terceira lei da termodinâmica. Isso aqui tem que ser, na verdade, colocado entre aspas, né? As leis da termodinâmica, na verdade, elas são postulados, né? Não tem como provar uma lei da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica, ela diz que a entropia de todas as substâncias perfeitamente cristalinas é zero na temperatura T igual a zero. Por quê? Olha, a gente já viu, né, que a entropia ela tem a ver com, ela é uma manifestação da dispersão da energia e posição dentro de um sistema. Então, se um sistema é mais disperso, se ele apresenta mais possibilidades de configuração, ele tem uma maior entropia. Só que, quando a gente está no zero absoluto, né, isso não dá para a gente medir isso, a gente chega perto, mas a gente nunca atinge o zero absoluto, né? Mas aí você verifica que existe uma tendência ao movimento atômico cessar. Então, se você está num retículo cristalino, vamos imaginar um retículo aqui bem simplesinho, só para a gente ilustrar. Se você está num retículo cristalino, apesar de a gente desenhar ele dessa forma, em qualquer temperatura diferente da temperatura do zero absoluto, os átomos eles têm pequenos movimentos em relação aos outros átomos por causa da energia térmica. Então, eles fazem pequenos movimentos de forma que a posição deles flutua com o tempo, né, dentro de um certo intervalo razoável. Para todos eles aqui isso acontece. Existe uma flutuação que está associada a uma vibração dessa rede, né? Então, existe uma variação da distância entre os núcleos dessa rede. Na média, você consegue determinar essa posição, mas existe essa variação. No zero absoluto, essa energia térmica que permite que essa vibração aconteça, ela cessa, isso para. E aí você passa a ter átomos que estariam efetivamente parados, né, no retículo cristalino. Se você tiver um cristal perfeito, essa posição no zero absoluto ela vai ser perfeitamente conhecida. Você pode usar a difração de raio-x, determinar isso, e você vai perceber que no zero absoluto isso está perfeitamente determinado. Ou seja, você não tem dispersão de posição. Todos os átomos têm a sua posição perfeitamente determinada. Essa situação indica que a sua dispersão de energia e de posição é zero. Então, se eu tiver um cristal absoluto, um cristal perfeito, não, né, substância perfeitamente cristalina, no T igual a zero, a gente pode postular que isso vai acontecer, que cessa o movimento, então não tem dispersão espacial. Então, a entropia nessa situação é zero. Certo?
E isso dá para a gente uma referência. Então, a entropia de uma substância para T igual a zero, é igual a zero. Né? Se você conseguir que ela seja perfeitamente cristalina. Então, com isso, a gente consegue medir valores de entropia absoluta, porque a gente tem a nossa referência é o zero, é o T igual a zero. Tá bem? Então, a gente pode usar essa ideia da terceira lei da termodinâmica para determinar entropias absolutas. No momento em que eu saio do zero absoluto, eu posso passar a calcular a entropia. Então, se a gente lembrar que a variação da entropia ela é dada por essa integral de C dt por T, então, o que é, na verdade? Se eu tiver um gráfico de C sobre T, né, C por T, é o que está escrito aqui, em função da temperatura, ou seja, a diferencial da temperatura aqui, se eu fizer esse gráfico, eu vou perceber que, à medida em temperaturas muito baixas, a razão C por T tem um valor baixo. À medida que a temperatura aumenta, C por T, porque aí a capacidade calorífica aumenta muito, né? E a temperatura está aumentando de forma linear no eixo X, você tem um certo valor aqui para C por T, e então, enfim, você tem essa curva preta, né, que está desenhada aqui. A variação de entropia, ela é dada por essa integral. Então, o seu T igual a zero, esse ponto aqui é T igual a zero, seria o zero absoluto, né? Ele vai ser a nossa referência. Então, o ΔS aqui seria a entropia na temperatura que nos interessa, menos a entropia em T igual a zero. Só que esse número, esse valor aqui, é zero. Né? Então, a gente fica simplesmente com essa capacidade de medir a entropia na temperatura T, ela é dada por essa integral. Certo? Porque a nossa referência, o T, a entropia no T igual a zero é zero. E, então, o que quer dizer? Quer dizer que, vocês concordam que essa integral quer dizer que é a área sob essa curva. Então, essa parte que está acinzentada aqui na figura, se eu medir a área dessa figura até essa temperatura que está marcada aqui, até esse ponto, se eu medir essa área, o que eu tenho é a entropia. Né? Então, eu tenho, nesse ponto aqui, eu tenho o valor da entropia na temperatura T. Se eu continuar aumentando a temperatura para cá, e continuar medindo a área, essa área vai aumentando. Então, a gente pode dizer, sem medo de errar, que à medida que a temperatura aumenta, a entropia de uma determinada substância também aumenta. Né? Tem algumas coisas que a gente precisa pensar aqui a mais, mas vejam que isso é um fato. Então, eu posso medir esse valor aqui, é a entropia absoluta na temperatura T. Certo? Aí você vai encontrar em livros, você encontra a entropia molar da substância. Se você lembrar, para a mesma substância, você vai encontrar ΔH de formação, né? Você pode encontrar ΔU de formação, você tem um monte de coisa que você pode encontrar. Você vai encontrar ΔH de fusão. Você nunca encontra os valores absolutos, você encontra as variações associadas com aquela substância, né? Variações de energia associadas. Mas para a entropia isso não acontece. Então, só para a entropia, você vai encontrar, então, para a amônia, a entropia molar da amônia a 200, isso aqui é tudo a 298 Kelvin, se eu não me engano. Né? Eu cortei aqui da figura, isso aqui é a 298 Kelvin. Então, eu posso medir o valor da entropia molar da amônia a 298 Kelvin. Posso fazer isso com dióxido de carbono, hidrogênio, nitrogênio. Se vocês olharem, por exemplo, no Atkins, vocês vão encontrar tabelas
mais extensas. Se vocês olharem em handbooks de química e esses dados de químicos e físicos de substâncias, vocês vão encontrar centenas de páginas, né, com esses dados termodinâmicos, e vocês vão encontrar a entropia molar das substâncias em diferentes condições. Professor, Pode falar. pode voltar a imagem? Voltar? Aqui. Isso. Esse primeiro gráfico, o ponto máximo, então, vai ser quando a temperatura é 1? Não. O que acontece aqui é que para temperaturas muito baixas, a capacidade calorífica cai muito. Entendeu? Então, o seu numerador aqui, ele cai demais, então vai caindo muito. À medida que você sai do T igual a zero, a capacidade calorífica aumenta rapidamente. Então, você atinge um máximo aqui. Isso aqui está associado com cada substância, onde que está esse máximo. Mas todas têm esse máximo. Isso aqui é a razão, né? É C dividido por T. Então, aqui para T igual a 1 Kelvin, você tem uma certa capacidade calorífica muito baixa, dividido por 1 Kelvin. Para C igual a 2 Kelvin, você tem uma capacidade calorífica que já aumentou bastante, você está dividindo por 2. Para 3, para 4, para 5. Então, vamos dizer... O eixo Y, então, ele é C sobre T. Eu estava confundindo, achei que era só a capacidade calorífica. Não, é C sobre T. Então não faz sentido o que eu falei. Tá bom, valeu. Não, a pergunta tá válida, valeu, eu que agradeço. Tá? Então, aí você achou lá, né? Você encontrou, você tem os valores de entropia, e você vai perceber que variam violentamente. Então, e aí, para sólidos, tipicamente, muitas vezes você tem entropias muito menores. A entropia molar do diamante, por exemplo, é muito baixa, 498 Kelvin. Né? Quando você tem estruturas químicas mais complicadas e mais flexíveis, a entropia mesmo do sólido tende a ser grande. Então, para a sucrose, né, que é um disacarídeo, você tem uma entropia grande mesmo para o sólido. Maior, né, a maior aqui dessa tabela, certo? E assim por diante. Isso tem relação com um monte de coisa, né? Então, isso é para amônia gasosa. Se você medir para amônia líquida, isso cai consideravelmente. Se você comparar a entropia absoluta do vapor d'água, tá aqui, ela é consideravelmente maior que a entropia da água no estado líquido. Não tem gelo aqui, né? Do gelo cai ainda mais, né? Que não tem aqui nesse exemplo. Mas dá para a gente perceber aqui a diferença de entropia entre as duas fases da água, né? E esse é um valor absoluto. Então, esse aqui é o valor da entropia molar da água. Então, se eu for calcular o ΔS para uma reação química, eu posso escrever aquela expressão, né? Somatório para os produtos do coeficiente estequiométrico vezes a entropia molar desses produtos, menos o somatório para os reagentes do coeficiente estequiométrico vezes a entropia molar dos reagentes, padrão, né? Essa expressão dá para você usar diretamente, porque você pode, numa tabela, ir achar a entropia molar de cada uma das substâncias. Lembra que para entalpia, a gente não conseguiu usar isso, né? Para entalpia, a gente tinha que usar, por exemplo, o ΔH de formação, ΔH de combustão, algum ΔH que a gente podia associar para achar o ΔS de uma reação qualquer, tá? Essa é a vantagem, né? É uma característica, né, da entropia. Nada impede você de definir uma entropia de formação, nada disso está impedido, mas não é necessário usar para você calcular um ΔS de reação. Uma última coisa que vale a pena falar sobre isso, eu não sei nem que horas são, não estou acompanhando. Uma última coisa que vale a pena a gente falar sobre isso é o seguinte.
A gente está vendo isso aqui, né? Então a gente sabe dessa variação, só que essa variação, ela faz sentido quando tem uma temperatura inicial e uma temperatura final, né? Ou seja, para um processo em que haja variação da entropia, que haja variação da temperatura. E aí eu consigo calcular um ΔS simplesmente pela variação da temperatura. Só que quando eu tenho uma transição de fase, ela é um processo isotérmico. E aí essa integral aqui não faz sentido. Mas a gente já viu em aulas anteriores que o ΔS, desculpa, o ΔS de uma transição de fase, ele é dado pelo ΔH dessa transição dividido pela temperatura em que a transição acontece. Né? Então, se eu tiver o ΔH de uma transição, isso vai funcionar dessa maneira. Qual que é a consequência disso? Num gráfico de entropia por temperatura, então vamos dizer aqui que eu estou aquecendo, tenho água perto aqui da temperatura 0 Kelvin. À medida que eu aqueço a água, a entropia vai aumentando. Aqueço o gelo, né? A água no estado sólido. À medida que eu aqueço o gelo, a entropia vai aumentando. Só que vai chegar num determinado ponto em que eu tenho a temperatura de fusão do gelo nessa situação, nessa condição de pressão aqui que eu estou trabalhando, né? Aí eu tenho aqui agora a transição de gelo para água. O ΔH para essa transição é positivo. Então eu tenho um aumento de entropia, só que é um aumento de entropia isotérmico. Então eu tenho um aumento aqui, ó, vertical. Nesse gráfico de entropia por temperatura, esse aumento aqui é vertical. Aí eu chego quando acaba essa fusão aqui, é a fusão reversível, né? Quando eu chego nesse ponto, se eu continuar, né, aumentando a temperatura a partir daqui, eu passo a variar a entropia desse ponto, do ponto de entropia que eu atingi ao fazer a fusão. Então, eu vou continuar agora, seria o líquido, né? Aqui é o sólido, aqui é o líquido. Eu vou continuar aquecendo até que eu atinja essa outra temperatura. Nessa temperatura é a transição de fase de vaporização, né? Eu passo de líquido para gás. Então, essa terceira parte aqui do gráfico é o gás. Quando toda essa transição também é uma transição, um processo também esotérmico, né? Então, quando aconteceu essa transição de fase aqui, se eu continuo trabalhando e aumentando a temperatura, isso vai chegar num certo, vai continuar aumentando a entropia, né? Então, a gente tem, se eu quiser calcular a entropia absoluta dessa substância nessa temperatura aqui, nesse T, está dado aqui, eu tenho que levar em conta as transições de fase. Então, eu tenho uma variação de entropia do sólido, a transição de fase sólido-líquido, a variação de entropia do líquido com a temperatura, que é sempre positivo, né? A variação de entropia com a vaporização e depois a variação de entropia do sólido. Então, o ST aqui, ele vai ser dado por um somatório de 5, já que eu estou aqui cheguei até a fase gasosa, um somatório de 5 componentes. Eu tenho um ΔS, né, associado ao sólido, que seria esse ΔS aqui, né, essa área, né, esse ΔS aqui. Eu tenho um ΔS de fusão, eu tenho um ΔS do aquecimento do líquido, daí eu tenho um ΔS associado à vaporização, chego até aqui, né? E finalmente eu tenho um ΔS do aquecimento do gás, né? Até T. Então, eu tenho que resolver
esse ΔS do sólido, eu tenho que resolver essa integral, aí eu tenho que analisar como é que acontece a variação da capacidade calorífica com a temperatura. Depois eu tenho que calcular o ΔS de fusão, conhecendo o ΔH de fusão. Depois para o líquido, levando em conta também a variação da capacidade calorífica com a temperatura. Então, são cinco termos, né? De sólido a 0 Kelvin até um vapor, né? Até um gás. A temperatura T qualquer, né? Como ele marcou como T aqui, eu estou deixando T mesmo, né? Tudo bem? Então, isso aqui é bastante interessante para a gente perceber como é que a gente vai. Se eu falar para você, olha só, aqui estão os dados de capacidade calorífica e ΔH das transições da água a 150 graus Celsius. Qual que é o valor da entropia molar da água nessa situação, nas condições padrão, né? Porque aí quer dizer que é o gás que está lá. Para você calcular isso, você simplesmente tem que somar esses 5 termos e acabou. Você tem o valor da entropia absoluta da água nessa temperatura. Tá bem? Tá claro? Sim. Sim. Eu acho que... eu tinha colocado mais um exemplo aqui, acho que talvez valha a pena a gente discutir, porque aí a gente discute energia interna, talvez, na próxima semana. É isso aqui. Então, como eu mostrei para vocês, né, a gente já viu, então, eu acabei de escrever no outro slide para vocês. Então, a entropia não é uma função de estado, então essa expressão aqui é válida, eu posso usar ela diretamente, porque esses valores são disponíveis, né? Eu só tenho que tomar cuidado de achar na temperatura certa que me interessa e nas condições, né, sempre lembrar que a gente tem que estar trabalhando em condição padrão, né? Ou seja, a pressão é 1 bar, mas eu acho, está disponível em tabelas termodinâmicas, 99,9% das vezes você vai encontrar as referências à pressão padrão, porque é a forma, né, de reportar mais correta, né? Então, a gente pode fazer um exemplo, né? O exemplo que eu pensei, eu encontrei isso, eu achei bastante interessante, é o seguinte. Para que essa enzima lactato desidrogenase haja na desidrogenação do lactato, a primeira coisa que tem que acontecer é essa substância, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo, que todo mundo conhece como NAD+, ela tem que se ligar a essa proteína. Quando ela se liga, a proteína assume a conformação correta e tem a energia necessária para desidrogenar lactato, né? Então, a reação é essa. NAD+, associado a lactato desidrogenase, ela forma uma ligação covalente. Eu só coloquei aqui uma coisa tosca, não estou dizendo que a ligação é assim, né? Mas essa molécula se liga à proteína, né? De uma certa forma. A gente pode calcular o ΔS para essa reação, né? O ΔS para essa reação, ele dá menos 16,8 Joule por Kelvin por mol, né? Então está dando um ΔS aqui negativo. E aí fica aquela mesma pergunta, né? Eu meço, esse processo aqui é espontâneo. Se esse processo não acontece, a gente não tem desidrogenação de lactato no nosso corpo, e aí quer dizer que a hora que você fizer exercício demais e ficar com dor muscular, você vai ficar com dor muscular a vida toda, né? Porque, né, é acúmulo de lactato que causa isso. Então a gente sabe que não é isso que acontece, então esse processo aqui é espontâneo.
Mas como é que eu faço para achar isso? Para provar isso, né? Né, o meu sistema aqui, o que está faltando aqui? Bom, eu acho que, né, a gente precisa calcular a entropia da vizinhança, né? Eu acho que eu coloquei aqui, isso. Então, eu tenho a entropia de reação, que é um valor negativo, né? A gente vai lembrar disso. Para eu calcular a entropia da vizinhança, eu preciso calcular, então, qual que foi a quantidade de calor trocado com a vizinhança de forma reversível dividido pela temperatura. Como que eu Professor, sei? Pode falar. mas o valor negativo já não significa que é espontâneo? Não é isso que você queria saber? Não entendi a pergunta. Não. O ΔS, um processo espontâneo, tem o ΔS total maior que zero. Isso é espontâneo. Tá? Só que quando eu calculo o ΔS dessa reação, ele dá negativo. Portanto, né, eu poderia dizer, então não é espontâneo esse processo, porque tem que ser positivo, né? Ah, sim, sim. Entendeu? Só que o que acontece, né? É sempre a entropia total que a gente tem que levar em conta. O que está faltando aqui, a entropia total, né, é o ΔS, né, do sistema com o ΔS da vizinhança. Então, o que está faltando aqui para a gente saber se é ou não espontâneo é calcular a entropia da vizinhança. Esse valor aqui, a gente já tem. Isso aqui foi calculado a partir das entropias dessas três substâncias, tá? Então, para eu saber se é espontâneo, eu tenho que calcular isso aqui, ΔS total. Professor, pode falar. Desculpe te interromper. Então, em relação à espontaneidade de uma reação, vai depender também da vizinhança? Vai depender fortemente da vizinhança. Beleza. A única coisa que importa, né, para eu dizer se é espontâneo ou não, é o ΔS total. O ΔS total envolve o ΔS da vizinhança aqui, sempre, sem exceção. A gente vai perceber já na próxima aula que eu consigo calcular o ΔS da vizinhança de uma forma mais simples do que ter que medir alguma coisa na vizinhança. Tá? Mas o que a gente vai mostrar, que é a relação com o ΔH, é porque o ΔH tem uma relação direta com a entropia da vizinhança. Tá? Mas o ΔS da vizinhança e do sistema é que vão determinar se o processo é ou não espontâneo. Entendi, professor. Tá bom? Muito obrigado. Não por isso. Então, aí para calcular a entropia da vizinhança, eu tenho que calcular isso aqui. A expressão é sempre essa, né? ΔS da vizinhança, né, vai ser Q reversível por T. Né? Na verdade, seria integral de dQ por T, mas a gente já estamos resolvendo isso, né? Por quê? Porque agora o calor trocado entre a vizinhança e o sistema é dado pelo ΔH. Só que o que acontece? Né? A gente tem que lembrar que o calor trocado pela vizinhança é sempre o negativo do calor trocado pelo sistema. Ou seja, o calor que entra na vizinhança saiu do sistema. Ou o calor que sai da vizinhança vai para o sistema. Então, o sinal deles é sempre trocado. A pressão constante, a gente pode dizer que o calor trocado da pressão constante é o ΔH. Certo? Então, a gente pode voltar aqui, né, nessa igualdade aqui, e a gente vai conseguir escrever que o calor trocado na vizinhança é menos o ΔH. Né, porque tem que trocar o sinal quando sai do sistema para a vizinhança. E é isso que está escrito aqui. Então, eu peguei isso daqui e coloquei aqui. Né? Desculpa um monte de seta. E aí a gente vai ficar, então, com ΔS da vizinhança, que é dado por menos ΔH sobre T. Se eu colocar isso aqui agora, né, eu tenho lá o ΔH tabelado,
achei o ΔH dessa reação, ele é dado aqui como menos 24,2 kJ por mol. Se eu colocar agora, na expressão que eu achei, o ΔH da vizinhança é menos 24,200. Aqui é quilojoule, né? Então tem que passar para joule por mol. Menos 24,200 joule por mol pela temperatura. O processo está acontecendo a 298 Kelvin. Isso dá um valor de entropia da vizinhança positivo. A entropia total é entropia do sistema mais da vizinhança. Do sistema a gente calculou ali em cima, no slide anterior. A entropia da vizinhança a gente calculou agora. Isso dá um valor de entropia total maior que zero, né? Então a gente tem uma garantia, vamos dizer assim, de que esse processo é espontâneo. O que garantiu que esse processo fosse espontâneo foi o aumento da entropia da vizinhança, nesse caso. Então, o aumento da entropia da vizinhança foi em módulo maior do que, né, da avaliação da entropia do sistema. O sistema teve uma diminuição de entropia, mas a vizinhança teve um aumento de entropia bastante grande. Por que é razoável o sistema ter diminuído a entropia? Você tinha duas espécies aqui, né? Elas tinham liberdade espacial considerável, né? Quando você faz essa ligação, elas passam a se comportar como uma só espécie. Ou seja, você tinha uma dispersão de duas moléculas que tinham liberdade numa solução, por exemplo, para viajar independentemente. Quando elas se ligam, elas passam essa dispersão espacial diminui. Então é razoável a entropia ter diminuído do sistema. Mas o ganho com a ligação que esse calor vai para a vizinhança foi maior. Então, no fim das contas, o ΔS total foi maior que zero. É ele que é o que diz se é espontâneo. ΔS maior que zero, espontâneo. ΔS sempre o total. Tá? A gente vai ver na próxima aula que a gente pode associar o ΔS total com uma grandeza que a gente dá nome, com o que a gente chama de energia livre, né? Então a gente vai ver as duas energias livres, que é a de Gibbs e a de Helmholtz, na próxima aula, e passar a fazer considerações, né? Vai associar diretamente elas com a entropia total e vai passar a fazer considerações usando essas grandezas. Mas a gente tem que sempre lembrar, né? A entropia total é que define a espontaneidade de um processo. A energia livre de Gibbs, a energia livre de Helmholtz, ou qualquer uma outra que a gente inventar, ela tem que ser uma manifestação da entropia total. As de Gibbs e as de Helmholtz são manifestações da entropia total. Então, elas também vão ser critérios de espontaneidade, né? A variação da energia de Gibbs e de Helmholtz também é o que a gente usa no dia a dia, né? São essas energias livres, elas que vão determinar a espontaneidade de um processo para a gente. Tá bem? Eu acho que por hoje já enchi demais a cabeça de vocês. Tem mais alguma dúvida, gente? A princípio, não. Não. Então, mais ou menos agora, vocês têm praticamente tudo que vocês precisam para resolver a lista. Eu acho que na lista tem alguma coisa sobre as energias de Gibbs e de Helmholtz, mas é pouquinho, né? E a gente vai ver na próxima quarta lista, só para daqui a 2 semanas, praticamente. Tá bem? Certo. Valeu, professor. Muito obrigado pela aula. Bom dia. Eu que agradeço pela presença. Eu vou parar de gravar. Falou, tchau, tchau, Marcos. Até a próxima.